Em Comunhão, nosso programa de cada semana, programa em que nós nos reunimos com vocês na sua casa, onde quer que esteja, para refletirmos um pouco sobre assuntos que são importantes para a nossa vida de igreja, assuntos que são importantes e que você pode aprofundar. E o desejo maior é sempre que você reze por nós, reze em nossa intenção, mas também, enquanto possível, procure se tornar alguém que nos ajuda a levar em frente a nossa evangelização. Nós estamos, minha gente, no mês de agosto. O mês de agosto é um mês em que a gente sempre reflete sobre a vocação do cristão. E neste programa a gente vai celebrar a 53ª Semana Vocacional Redentorista. 53 anos celebrando pelos meios de comunicação a Semana Vocacional Redentorista. E neste ano vem um tema assim muito convidativo: ouvir. A voz do Senhor me chama. É exatamente sobre esse tema e essa semana vocacional que eu vou conversar aqui com os convidados. Tenho a alegria de ter como convidado o querido confrade, o irmão Marcos Lucas. É o diretor comercial da editora Santuário, mas ele é também formador dos nossos seminaristas que estão na fase do propedêutico. Irmão Marco Lucas, seja bem-vindo. Obrigado, Padre Ulisses. É uma alegria poder estar aqui nesse programa Em Comunhão. Em Comunhão. Você tem quantos anos de consagração, irmão Marcos? Eu professei os votos temporários em 2017 e agora neste ano, no dia 30 de abril, tive a alegria de receber os votos perpétuos na congregação. Beleza, né? Estou contigo, eu não abro. Agora é para valer. É isso mesmo. Que bom, viu? A gente fica muito feliz. Eu fico feliz demais de ver a juventude abraçando assim esse carisma de Santo Afonso. Mas temos também o Marco Aurélio da Costa. Seja bem-vindo, Marco Aurélio. Obrigado, Padre. Uma honra estar aqui com você. Que beleza. E você é jornalista do Secretariado Vocacional Redentorista? Isso. Me juntei ao Secretariado Vocacional em fevereiro desse ano. Fevereiro desse ano, isso. Né? Ele já está conseguindo angariar aí uma rapaziada? Como Graças é que está o trabalho? Deus, o trabalho é árduo, é grande, Sim. É bastante coisa. Foi muita coisa para absorver, mas graças a Deus vamos caminhando. E como diz o Papa Francisco, olha, não esqueça que promoção vocacional deve ser muito mais por atração, não é mesmo? Exato. Do que por marketing. O Papa Bento XVI até dizia, né, que a gente atrai não por proselitismo, mas por atração. Por atração, por esse jeito de ser, né? Diferente por atração, no mundo. A gente tem que ter um imã muito forte, né, Marco Lucas? Exato. Se o nosso imã enfraquecer, não atrai ninguém, viu? É verdade. É muito importante. Gente, vamos iniciar o programa com um texto muito bonito do profeta Isaías. Isaías capítulo 49, versículos de 1 a 2. Prestem atenção. Escutai-me, ó ilhas, ouvi atentamente, nações distantes. Do seio materno Javé me chamou, desde o ventre de minha mãe pronunciou meu nome. Fez de minha boca uma espada afiada, escondeu-me na sombra de sua mão, tornou-me como flecha pontiaguda e guardou-me em sua aljava. O chamado de Deus vem desde o início da Bíblia Sagrada, até mesmo porque o primeiro chamado de Deus foi a vida, chamando o ser humano para viver. A grande vocação da vida. Chamou Adão, chamou Eva, chamou a mim, chamou a você. Essa é a primeira e a grande vocação que nós temos. Mas a vida ela só se completa na medida em que ela se transforma numa missão a ser exercida, em que ela não fica apagada, mas é acesa e vai se desgastando assim com gosto, com dedicação. Por isso que a vocação dos profetas do Antigo Testamento, dos patriarcas, né, foi sempre assim uma sacudidela de Deus na vida de pessoas que estavam levando tranquilamente a sua existência e de repente perceberam que havia algo mais a ser realizado. Querido irmão Marcos Lucas, mais de 50 anos que a província redentorista realiza essa semana vocacional. Você poderia traçar um pouquinho a caminhada desses 50 anos para nós? A província de São Paulo, desde que os redentoristas, na verdade, bávaros, chegaram no Brasil, sempre fizeram um esforço tremendo para promover
jovens para assumirem também conosco essa missão afonciana. Então, está no cerne da nossa província essa preocupação vocacional. Então, todos os anos, desde 53 anos atrás, acontece esse momento privilegiado na nossa província de celebrarmos essa semana. É uma semana que está dentro do contexto da Igreja no Brasil, que é o mês de agosto, dedicado à vocação, para que nós recordemos a nossa vocação, primeiro a vida, depois a batismal e a vocação específica. Nesse caso, nós privilegiamos também, de modo especial, entre as vocações existentes na Igreja, a vocação religiosa redentorista. Então, todos os anos, traz uma temática que tem de favorecer essa aproximação da pessoa com a vocação que ela está buscando. É uma forma também de ajudar as pessoas a se confrontarem e a se descobrirem vocacionalmente. E para nós que já somos consagrados, para os nossos seminaristas, é um momento oportuno para nos enriquecermos, bebermos novamente das fontes e nos encantarmos por essa missão. Pois é, sabe que eu sempre tenho dentro de mim uma certa interpretação da questão da vocação, porque afinal não somos casados, não temos filhos, né? Mas precisamos ter uma descendência. Exato. Né? E essa descendência, ela vem na medida em que a gente acredita naquilo que abraçou, naquilo que está realizando, e o desejo tão grande e a alegria também de ver que a gente consegue passar esse ardor, esse entusiasmo, esta ilusão missionária para jovens, e eles vão entrando, vão se tornando para nós filhos, netos, e vão engrossando, né? Eu me lembro bem que os nossos alemães, os primeiros que vieram para cá, eles absolutamente vieram de malicuia, digamos assim, não vieram para voltar nunca mais para a Alemanha, não tinha condições, não havia como, então vieram para cá. E a primeira preocupação, você dizia, vamos buscar jovens que possam continuar, porque nós vamos envelhecer e queremos que a obra evangelizadora continue. Né? Fundaram o primeiro seminário, né? E temos aí o nosso padre Vítor Coelho de Almeida, quase santo, um dos primeiros seminaristas. Isso é maravilhoso, gente, né? Agora, Marco Aurélio, quando você vê esse texto de Isaías, e você vê também agora entrando nessa secretariado vocacional, vou fazer uma pergunta para você, se quiser responder, responda, né? Sim. Será que vale a pena investir no marketing vocacional, entende? Claro que isso hoje, se for falar de mercadoria, é fácil, mas vocação pode ser mercadoria. Será que realmente é necessário explicitar isso aí? Não seria apenas algo que Deus inspira um jovem, ele tenha aquela instituição, ele vai lá espontaneamente. Qual a necessidade da gente despertar no jovem essa possibilidade? Olha, tem também essa possibilidade de você ser um homem, ser uma mulher consagrados à missão. Como é que você vem entrando dentro dessa profissão que você está tendo agora? Sim, eu acho extremamente importante. Sim. Porque muitas vezes as pessoas elas param na superficialidade do tema. Sim. Não se aprofundam, não mergulham no assunto. Então, ao despertar esse chamado no jovem, no menino, numa menina, talvez dentro de casa eles não vão ter a profundidade que alguém já consagrado experimentou e pode passar para ele. Então, acho de suma importância a gente trabalhar assim para que as vocações elas surjam, mas que elas também tenham um caminhar e um discernir maduro. Isso é importante. A pessoa não só se sentir chamada, mas a partir dali, do chamado, amadurecer e ter a certeza de que é o Senhor quem chama. Certamente, né? Ou seja, é alguma vocação ou é um chamado que deve ser explicitado, Sim. né? Ele não pode ser subentendido. Exatamente. Eu acho que o marketing ele tem que ser olhado de duas formas. Nós temos uma tendência, às vezes, de olharmos o marketing como algo muito ruim, muito pejorativo, algo muito comercial. Mas hoje nós estamos numa realidade bastante tecnológica. E é nesse ambiente virtual que os jovens também se encontram. Então, expor também aquela forma de viver ali dentro daquele ambiente, dentro daquela plataforma, pode também favorecer para que o jovem tenha o primeiro contato
com aquele carisma, no caso nosso, redentorista. Nós fazemos um esforço grande, estamos nas mídias, então constantemente temos o nosso marketing próprio, né? A nossa presença em si já é um marketing. Então, o marketing também, ele pode ser profano, como também pode ser muito sagrado, digamos assim, né? Quantos de nós não conhecemos a congregação, viemos à congregação, né? Estamos fazendo essa experiência por meio de um contato de alguém que foi uma espécie de marketing. É verdade, né? E eu acredito também, Marco Lucas, que a vocação já é um dom que Deus plantou ali dentro da pessoa, né? O que a gente faz é reconhecer aquele dom, porque muitas vezes a pessoa... Eu vejo jovem, por exemplo, que olha pra gente e acha, eu não vou conseguir ser isso, né? É isso mesmo. Quando eu chego e convido e falo, você tem condições, vamos lá, tenha coragem. Aquela semente que Deus já plantou há muito tempo no coração dela, brota, e ela se entusiasma e fala, bem, eu vou tentar então, talvez seja por aí que eu vou realizar a minha vida e vou prestar o meu serviço à igreja. Então, de fato, é um dom de Deus, sabe? Não somos nós que criamos a vocação em alguém, ou hipnotizamos alguém para ser irmão, para ser padre, mas é um dom que está lá de Deus. O que a gente faz é soprar aquela cinza e falar, olha a sementinha que está escondida aqui. Exatamente. E vale a pena responder, né? E qual que é a programação desse mês de vocacional, sabe dizer para nós? Claro, a programação, a Semana Vocacional é a 53ª Semana Vocacional em 2022 e a programação vai de 14 a 21 de agosto. Nós teremos a cada dia celebrações com os subtemas que vão nortear a semana, né? Celebrações de segunda a sexta às 9 da manhã, Sim. sábados e domingos às 18 horas e sempre na nossa página vocacional, na página da Semana Vocacional, nós preparamos os subtemas escritos por leigos e religiosos também, para que as pessoas possam entrar na reflexão, entrar na Semana Vocacional participando ativamente com a gente. Me faça entender, essa Semana Vocacional, então, ela é aberta, ela não é somente redentorista. Não, ele é aberto ao público. Aberta ao público. As celebrações acontecem no Santuário Nacional. Sim. E os romeiros que estiverem aqui, eles vão poder participar e vai ter toda uma estrutura e toda uma explicação dentro do santuário, mostrando para eles que o que está acontecendo ali é a 53ª Semana Vocacional. Isso é importante, né? Eu já vivi no seminário de mais de 200 seminaristas, porque cada missão que os missionários pregavam, eles traziam uma dúzia de seminaristas para dentro. Não havia esse trabalho de preparação, não havia esse trabalho de esclarecimento antes, né? Vocês colocaram aqui esse tema bonito, o que gostaria desse tema ecoasse? Ouvir a voz do Senhor me chama. Sim, esse tema, ele nos faz que, ouvindo, nós somos responsáveis por colaborar com o Senhor na realidade que nos cerca. Sim. Nós somos não só colaboradores, como também é uma responsabilidade. Ouvir a voz do Senhor me chama. Não basta só apenas ouvir, mas eu preciso responder com amor e com coragem ao desafio que é seguir a Jesus Cristo. Seguindo Ele, vai aparecendo alguns desafios durante o caminho, mas a certeza que a gente tem é que sozinhos a gente não caminha. Então nós vamos caminhando com o Senhor, ouvindo atentos e encontrando o nosso direcionamento vocacional. É interessante esse tema, né? Porque num contexto de sociedade que estamos vivendo, no qual muitos barulhos, né, chegam até nós, então pararmos para ouvir o silêncio, que fala muito, que é o silêncio do próprio Deus, né? Deus quer comunicar conosco, não sonorizando, mas falando dentro do nosso íntimo, é uma oportunidade então de nos aquietarmos e deixarmos Deus falar em nós. O Rubem Alves sempre dizia, né, que ele andava pelas ruas, sempre via cursos de oratória. Nunca viu ninguém fazendo propaganda de curso de escutatória. Ele até brinca, fala assim, se eu criasse um curso de escutatória, eu acredito que ninguém se inscreveria. Então nós somos sedentos de escutar, né? E ouvir o chamado de Deus é fazer essa experiência do silêncio, é deixar Deus adentrar o nosso coração, é buscarmos de fato entender qual é o projeto de Deus.
todos nós somos chamados. É por isso que essa semana ela não só reza a vocação religiosa, mas ela reza todas as vocações da igreja, né? Essa beleza, porque às vezes nós podemos nos sentir privilegiados por sermos religiosos, por sermos presbíteros, mas pelo contrário, todas as vocações da igreja são importantes. Os documentos do Concílio Vaticano afirmam isso, né? Então, todos nós temos a obrigação de silenciarmos para ouvir o que Deus quer de nós, para darmos uma resposta a esse chamado. É verdade, Marco Lucas. Eu acho que muitas vezes a frustração que a gente posteriormente sente na vida, seja profissional, seja um estado de vida, casado, ou mesmo como sacerdote, né? E que aquilo não está preenchendo, não está me deixando feliz, eu acho que entra esse problema, eu não escutei antes. Eu não ouvi o que Deus queria de mim, né? Eu achei que eu ia ser freira, que eu ia ser padre, ou então que eu ia ser um cameraman, que eu ia ser isso, ser aquilo, mas não ouvi lá no fundo de mim mesmo o que é que eu queria, né? Não escutei. Exato. Né? E de repente Deus estava me pedindo aí para que eu abraçasse uma vocação, um serviço especial, né? E dá a impressão de que aquele lugar ficou vago, porque era o meu lugar, era lá que Deus me queria, e eu não prestei atenção, né? E joguei, apostei apenas no meu próprio discernimento. Eu acho que ouvir na oração, na palavra de Deus é muito importante, né? Para isso. E principalmente eu coloco sempre para o redentorista, por exemplo. Ele tem dois focos importantes que deveriam nortear a vida dele, que é o Cristo Redentor, um amor imenso a esse Cristo Redentor, e o pobre, não é mesmo? Ou o empobrecido, o oprimido, o enfermo, aquele que está numa situação de fragilidade, né? Em qualquer situação de fragilidade. Esses são os dois polos. Claro que a gente trabalha com todo mundo, mas o foco de atenção deve estar, porque esse foco de atenção é que me mantém fiel também aos demais, né? Vocês acham que nos tempos atuais a igreja ainda necessita desse tipo de vocação, já que as vocações estão indo mais para os meios de comunicação, popstar, entende? Criando aí um show, né? Você tem uma missa que é um show, aquilo encanta todo mundo, né? E quem é que está com a mão na massa? Quem é que está ali ao lado do enfermo? Quem é que está ali ao lado do pobre? Quem é que está vendo Jesus presente? Ainda é necessário esse apelo? Eu acho que não só necessário, como que é o que dá sentido para continuarmos existindo na igreja, ou até a própria existência da igreja, porque se nós olharmos ao longo dos séculos, dos milênios, a igreja, ela só continua existindo porque ela não perdeu aquilo que dá sentido à própria existência dela. Primeiro, se ela não tiver foco no Cristo Redentor, não há sentido. A igreja é o próprio Cristo, nós anunciamos esse Cristo, e esse Cristo que passou pelo mundo, vivendo como todos nós, claro, exceto no pecado, mas teve também as suas dificuldades, sofreu, foi rejeitado, foi humilhado, foi perseguido, né? E nós, redentoristas, carregamos, né, no nosso cerne da congregação também essa mesma experiência desse Cristo e anunciamos esse Cristo. E depois, claro, nós temos hoje redentoristas, ou na igreja, né, padres, religiosos, leigos, em tantos lugares, né? Eu acho isso bonito também, a dinâmica da evangelização. Você tem a possibilidade hoje de falar de Jesus Cristo em vários lugares, mas nós não podemos nos esquecermos de que essas pessoas que trabalham com os mais simples, com os mais pobres, sobretudo nas periferias, muitas das vezes são esquecidas, não recebem ajuda, vivem às vezes até na própria solidão, né? Entram em conflito consigo mesmo, porque sofrem por trabalharem junto com os pobres, sobretudo nessa sociedade que nós estamos vivendo, que é bastante polarizada, que hoje você defender pobre também você já está assumindo uma ideologia, e não é bem assim. Eu acho que essa não é nenhuma bandeira do cristão, né? Mas é o que dá sentido ao cristão, é o nosso certidão de batismo, digamos assim, ter essa consciência de que fomos criados e pertencemos a essa igreja que tem sim esse carinho e essa atenção especial aos mais pobres. Eu acho, né, Marco Aurélio, que a gente canta com muita facilidade em nossas missas: enviai, Senhor,
operários à vossa messe. Eu, quando está cantando isso, Marco Luca, eu estou sempre pedindo a Nossa Senhora, nós queremos operários, Exatamente. não enchimento de gente, Exatamente. que vem para descansar, para se acomodar, para almoçar, jantar e viver tranquilo. Operário, gente que arregace a manga, né? Gente que tenha uma disposição muito grande de ir ao encontro das pessoas. E essa acomodação da gente, principalmente quando a congregação acaba dando um determinado trabalho que é mais assim burocrático, sabe? Eu nunca me senti realizado com isso. A gente faz porque é amor à camisa, né? Sim. Mas, ou seja, que está numa televisão, todo mundo vê, eu vi o senhor na televisão. Nada substitui no ministério da gente. Você está ao lado do enfermo, você está na casinha de um pobre, você está com um povo simples que nunca, quase nunca tem a possibilidade de encontrar um missionário, entende? Nada substitui, porque esses momentos, sim, é que eu me sinto realmente o representante de Jesus, né? Os outros todos mais ou menos ajudam, mas esses momentos que eu estou no contato pessoal, estou ali junto, né? E às vezes momentos muito difíceis, momentos assim de beco sem saída, digamos, né? Você tem que consolar, ou dar força para a pessoa até morrer, né? Isso arranca energia da gente, mas eu acho, né, Marcelo, que é isso aí que faz a nossa vocação, né? Eu estou aqui representando Jesus, né? E Jesus se encontrava com pessoas concretas, com fome, com lepra, entende? Com pecado. Ele ia ao encontro, quem tocasse na orla do manto dele já saía cheio de esperança. Exato, verdade. E eu acho, viu, que esse aspecto, Marco Aurélio, é muito importante nesse discernimento vocacional. Sim. Né? Eu tenho visto que não tem faltado vocação. Clero diocesano, não tem faltado. Eu me pergunto se está realmente se colocando os critérios para que a pessoa venha, porque às vezes você vê um bando de gente vestido de padre ou com, sei lá, roupas litúrgicas e tudo mais, eu fico falando, mas está disposto a arregaçar a manga? Está disposto a, de repente, ter que trabalhar num lugar muito mais carente, muito mais difícil, desafiador? Porque já houve no tempo da igreja que sobrava padre e não tinha missionário. Sim. Eu percebo na congregação redentorista, através do secretariado vocacional, Sim. esse olhar para o mais necessitado, esse olhar para as realidades diferentes daquela do qual o seminarista veio. Sim. Então, na formação, na própria formação, muitos fazem experiências em outras cidades, com pessoas Sim. mais carentes, em paróquias, para se aproximar mesmo do real sentido da vocação, né? Sim. E eu percebo esse carinho e essa predileção pelos mais necessitados aqui dentro da congregação. E isso tem que acontecer, viu? Sim. Eu que já sou mais velho, já encontrei coleguinhas mais novos que sente arrepio de atender um doente. Falei, errou? Parecendo um médico que não gosta de doente, né? Falei, errou a vocação de uma vez, não é por aí, entende? Então é muito importante essa disponibilidade de enfrentar determinadas situações ou viver, às vezes, anos a fio, né? Dedicado. E nesse ponto, os nossos missionários que vieram da Europa vieram despojados de tudo o que se poderia imaginar, comodidade, por exemplo. Né? Exatamente. Cheguei a ver nossos missionários franceses no deserto do Saara, confrades da Alemanha, com tudo aquilo que a Alemanha oferece de bem-estar, perdidos numa ilha da Indonésia, que não tinha nem luz, nem água, nem nada, só água de chuva. Totalmente da zona de conforto, né? Felizes da vida, realizados. Sim. E quando o governo os obrigou ou a renunciar à sua nacionalidade alemã, ou então sair do país, eles não tiveram a mínima dúvida, renunciar à nacionalidade alemã, se fizerem indonesianos para viver e morrer com aquele povo, né? Então, aí eu acho que a vocação, ela é profunda na vida da pessoa. Ela tem uma motivação espiritual que não é qualquer coisa que pode arrebentar com aquilo, né? E eu acho que, não sei se um número muito grande de seminaristas, um número muito grande de sacerdotes, religiosas, agora todo mundo voltando a usar umas roupas mais esquisitas ainda, né? O que há lá dentro daquela roupa, se não houver um ser humano capaz de se desgastar com gosto pelo outro, vai sobrar só a roupa. Exatamente. Exato. Não tem nada que vale a pena, né? Então, eu acho, né, Marco, que é muito importante. Vocação
é uma vocação de doação. E aí eu acho que se cuida muito, se cruza com a vida, não cuida? Sim, claro, eu acho que quando a gente pensa em vocação, a gente tem que pensar também nas consequências daquele chamado, né? Porque senão a gente assume uma vocação, abraça esse projeto, mas somente para uma satisfação pessoal. Às vezes da vovó, da família. Da família, de alguém, ou até mesmo assim da própria pessoa, né? Eu acho bonito estar ali, né? Mas não tem essa consciência de que vocação, claro, que também faz parte de uma realização pessoal, mas ela também tem de ser uma realização pessoal que leve outras pessoas a também se realizarem por meio da gente, né? Então eu acho que é essa consciência missionária que parece-me que nós estamos tendo um pouquinho agora de retrocesso na igreja, né? Isso é na igreja mesmo, a gente vê isso, né? Porque hoje a gente olha, assim, tem muitos missionários, muitos padres novos que já estão se aposentando, viu? Verdade? Claro. Eu lembro até na teologia a gente discutia muito também, né, a questão assim da questão do pobre, né? Vamos trabalhar com o pobre concreto ou o pobre só de espírito, né? Aí tinha essas argumentações, então você vê que começa a relativizar as coisas, né? Você alcança aquela vocação, o ápice daquela vocação, você acha que já não precisa mais respondê-la diariamente, você não precisa continuar fazendo esse trabalho junto aos mais pobres, parece que fica uma coisa muito hoje relativizada, e isso é muito ruim. Então, acho que quando a gente tem essa consciência, a gente tem que lembrar que a nossa vocação é para o outro, né? Para a gente ser causa de vida na vida do outro. O Padre Marcelo, quando foi meu mestre de noviço, ele falava, nós somos sim geradores de vida, né? Porque pela nossa presença, pela nossa preferência aos mais pobres. E essa relação, então, né? Você dizia assim, nós passamos pela experiência da pandemia, a experiência da pandemia nos trouxe uma consciência muito grande do valor da vida, né? E dessa, digamos assim, conexão. Não se existe a minha vida sem a vida do outro. Até onde, por exemplo, seja num seminário, vivendo num seminário, numa comunidade, né? E depois numa pregação, num anúncio, eu creio que essa temática da vida, ela vai ser muito importante daqui em diante para nós, né? Sim, é importante, né, sempre valorizar a vida, porque há um tempo nós não temos valorizado a vida e a pandemia nos fez valorizar, ou alguns a aprender a valorizar, porque muitas pessoas perderam pessoas queridas, ou talvez não da própria família, mas de pessoas conhecidas, de amigos, parentes de amigos, e a gente sabe que ninguém vai ser eterno. Então, lutar a favor da vida já é algo que está implícito no cristão, mas valorizar, sim, argumentos concretos, sólidos, embasados na igreja, eu acho que é importante, sim, valorizar a vida e, acima de tudo, levar isso como um testemunho, aprender mesmo, de fato, e eu vejo isso lá no secretariado, o irmão Joaquim, o padre João Paulo, dando ênfase ao sentido da vida familiar, ao sentido da vida até do outro que você não conhece, porque é aquele outro a quem você vai servir, sendo um religioso. Ajudar a viver, né? Isso vai ser muito importante. Creio que a missão do Padre Redentorista, do Irmão Redentorista, é uma missão da Irmã Redentorista e de outras vocações religiosas, é sempre um serviço à vida. Jesus serviu a sua vida a nós e quer que a gente sirva a vida da gente aos outros, né? E o serviço da vida para o nosso povo, né? E um serviço que não vai apenas no atendimento pessoal, individual, mas também em todas as estruturas da sociedade que não favorecem a vida. É importante a gente virar profeta novamente, em favor da vida. Eu acho que quem luta em favor da vida está lutando em favor de Jesus ressuscitado, né? Está do lado dele essa vida que ele trouxe, que ele quer que todos nós possamos vivenciar. Daí então, meu jovem, minha jovem, essa grande convite que a gente faz para você, viu? Que você viva, mas que a sua vida tenha sentido e que essa vida você possa, e não tenha medo não, de jogá-la toda numa direção. Invista essa vida, porque essa direção é aquela que vai dar um lucro de vida eterna para você. É o maior investimento que você faz da sua vida. Não deixe essa vida esparramada, não deixe essa vida ser desgastada, sem correr para lugar nenhum.
acenda a vela da sua vida e ilumine o caminho dos outros e ajude, assim como fez Jesus conosco, que o seu sangue transmita a vida a muitos e muitos seres humanos. É essa a vocação. E nessa vocação, às vezes, a gente tem que sacrificar a família que a gente gostaria de ter construído, sacrificar um mundo de coisas, mas não vamos deixar a nossa vida ser estéril. Ela vai produzir vida em muita gente. Aí, Maculuca, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu agradeço, Padre Ulisses, sempre essa acolhida fraterna. É um momento para nós também nos confradearmos aqui, né? Isso. É muito bom. E agradeço também a presença do Marco Aurélio. Isso, Marco Aurélio, Eu quero obrigado. agradecer ao Padre Ulisses a atenção, o carinho com a gente Sim. e deixar um recado para os jovens, para que eles possam conhecer mais sobre a 53ª Semana Vocacional. Nós temos a página da 53ª Semana Vocacional no ar. É só digitar a12.com/Semana Vocacional e lá você vai ter todas as reflexões, tudo o que vai acontecer, horário das celebrações e tudo mais, vídeos, fotos da semana, tudo que você quiser acompanhar, você não puder estar presente conosco no santuário, você pode acompanhar de casa. Isso, e se você deseja ser redentorista, aproveita a ocasião. A gente está aí de braços abertos para acolher você. Entre em contato conosco, não é mesmo? Você vai encontrar colegas jovens, vai encontrar colegas também já mais idosos, mais experimentados, mas é uma alegria imensa fazer parte desta família redentorista. Deus cuida dela e ela vai seguir em frente. Um abraço e você, meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter estado conosco. Eu creio que é importante para você saber que quando nós nos expomos aqui a vocês, nós esperamos de volta a sua oração. E principalmente nesse mês de agosto, reze pelas nossas vocações, boas e santas vocações. Fiquem todos com a bênção de Nossa Senhora Aparecida.